Olá pessoal, essa videoaula é uma aula também informativa, é uma ideia possível de organização, que é usar a regra da cadeia e usar um diagrama de árvores, que ajuda muito para fórmulas. Então vamos lembrar a regra da cadeia. Nós temos uma função de R2 por reais. Eu vou falar logo classe 1, mas só a diferenciabilidade já é necessário. Tá? Porque as hipóteses de classe 1 é o que ocorre mais naturalmente. Em que para cada x, y, nós associamos uma função. E agora, vamos supor, por algum motivo, que x depende de duas coordenadas e y depende de duas coordenadas. Um exemplo rápido disso, eu vou trocar o v para rθ. X igual a r cosseno θ e y igual a r seno θ. Ou seja, eu estou passando para coordenadas polares, por algum motivo. E mesmo assim, eu vou querer saber como deriva, como passa de um lado para o outro. E a regra da cadeia diz o seguinte, vamos criar uma... Eu gosto de sempre fazer uma função auxiliar para as notações ficarem boas. Então eu considero g de uv igual a f de x de uv, y de uv. Por causa disso. E o que nós temos é del g del u é igual a del f del x vezes del x del u, mais del f del y vezes del y del u, e a mesma coisa para del g del v. O interessante disso está totalmente relacionado à aula passada, porque del g del u, o que a gente faz? Considera v como constante. Então, no fundo, eu estou derivando em relação a uma coordenada só. Então, vale a mesma fórmula, tudo igual. A árvore desse negócio é o seguinte. Eu considero z uma função que depende de x e de y. Então, eu coloco duas setas, x e y. E o x depende de u e v, e o y depende de u e v. Então, eu faço essas setas. Qual o significado dessa seta? Derivação parcial. Por exemplo, de z para x, del z del x. De x para u, del x del u. De x para v, del x del v. E a mesma coisa para y. E a mesma coisa aqui. Del z, del y. E o que está dizendo é o seguinte, vamos supor que eu queira derivar em relação a u. Se eu quero derivar em relação a u, olha, antes de tudo aqui tem um abuso de notação, que é o usual, vocês vão ver bastante. Desde chamar uma função auxiliar de g, essas coisas todas, c, z. Tá? Eu não gosto muito desse abuso de notação, pelo menos para iniciantes, quem está vendo isso pela primeira vez, porque a chance de usar abuso de notação e errar é alta. Mas mesmo assim, como aparece, eu estou escrevendo isso aqui para vocês e esse método de árvores é ótimo. Então, quem é a derivada de z em relação a u? Ou seja, quando eu estou escrevendo desse jeito, eu estou considerando z igual a z de x de uv e y de uv. Eu já estou considerando x e y em função de uv. Então, quem é del z del u? Del z del u, o que eu vou fazer? Eu vou procurar todas com a saída u. Então, está aqui o primeiro u. Está aqui o segundo u. Então, agora a gente olha o diagrama. Olha a árvore. Para chegar até aqui, o z para ligar até aqui, quem eu preciso? Preciso passar por esse caminho e por esse caminho. Se eu preciso passar por esse caminho e por esse caminho, del z del x vezes del x del u. É multiplicativo. Agora, a mesma coisa com del z del y. Mesma coisa com a segunda coordenada. Eu preciso passar por del y del u e del z del y. Mais isso aqui. A mesma coisa para o outro lado. E por que eu estou falando? E qual é a vantagem? Não podia decorar a fórmula? Fica interessante essa fórmula para vocês se eu fizesse mais uma regra da cadeia. Vamos supor que o u depende de a e b. O v depende de a e b. O u depende de a e b. E o v... E o v depende de a e b. Agora eu quero calcular, por exemplo, del z
del A. Tá? Estou agora supondo que o Z tem função de A e B. Se eu quero calcular isso, bem, quem eu vou precisar? Eu tenho esse termo aqui, esse termo aqui, esse termo aqui e esse termo aqui. Então vai ser soma de 4 termos. Então o primeiro caso vai ser o seguinte. Então para chegar, eu preciso ligar esse ponto aqui todo. Então vai ficar del Z del X vezes del X del A, ou del U, vezes del U del A, mais, agora o segundo. O segundo eu preciso ligar assim. Então vai ficar del Z del X vezes del X del V vezes del V del A. Mais, agora liga isso aqui. Daqui para cá vai ficar, deixa eu ver, del U del A. Bem, vai ligar assim. Del Z del Y vezes del Y del U vezes del U del A mais del Z del Y vezes del Y del V vezes del V del A. Só ligando o diagrama. E fica ótimo para achar. Ao invés de decorar uma fórmula razoavelmente pesada, esse diagrama ajuda. É uma árvore, é um caso de fórmula mesmo. E é isso que eu queria passar para vocês. É uma aula nível teórico mesmo, sem exemplos. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.